Louvado seja o nome do Senhor, a graça, a paz e a misericórdia. Vamos dar prosseguimento, então, no estudo do livro de Atos. Porção de hoje, apenas 7 versículos. Capítulo 6 de Atos, versículo de 1 a 7. Quero convidar os irmãos, para quem quiser, lermos juntos esses 7 versículos. Atos, capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 7. Todos acharam? Ali em cima. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor. Estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Tua santa, bendita palavra. A palavra que criou este universo e que sustenta este universo. A palavra que saiu da Tua boca e disse: haja luz, e houve luz. Tua palavra, Senhor, que mantém coesa todas as partículas desse universo. Nós nos curvamos perante a Tua palavra, Senhor, e encarregamos a Tua palavra em Tuas mãos. O Senhor magnificou acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. O Senhor honra a Tua palavra mais uma vez, faz o que lhe apraz, Senhor, com ela, dividindo juntas e medulas, a alma de espírito, discernindo pensamentos, propósitos do coração. Senhor, faz essa palavra frutificar. Queremos ter um coração que é uma boa terra, Senhor. Não queremos ter um coração com espinhos, coração rochoso ou da beira do caminho, Senhor. Senhor, também rogamos ao Senhor que nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra. Não queremos ser como aquele povo que tinha ouvidos e não conseguia escutar, povo que tinha olhos e não conseguia enxergar. Dá-nos ouvidos, dá-nos olhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos contextualizar, mais uma vez. Capítulo anterior do livro de Atos, dos Apóstolos, nós vemos alguns episódios, como a morte de Ananias e Safira, perigo da avareza relacionado a isso, perigo da mentira também relacionado a isso, e etc. Também nós vemos que aconteceram muitos sinais e prodígios feitos por intermédio da mão dos apóstolos. E o resultado desses muitos sinais e prodígios foi qual? Inveja. Inveja dos principais sacerdotes, dos saduceus, que é uma das seitas judaicas da época. Então a inveja que movia aqueles corações contra os apóstolos foi tanta que eles mandaram prender os apóstolos. Quando os apóstolos foram presos, um anjo os libertou, encorajou aqueles apóstolos a continuar testemunhando. Não para não. Perseguição é normal. Se está saudável, perseguição é normal. Continua testemunhando. Então aqueles que mandaram prendê-los, esses judeus invejosos, ficaram perplexos com a notícia de que eles foram libertos e que estavam lá testemunhando de novo. Não conseguimos intimidá-los, Então eles mandaram chamar
aqueles apóstolos para o Sinédrio judaico, que era uma espécie de tribunal dos judeus da época. Então, eles ameaçaram os apóstolos dentro do Sinédrio e mandaram que não se falasse mais nesse nome. O problema, não fala nesse nome, pelo amor de Deus. Não fala nesse nome, nome de Jesus. E qual foi a resposta dos apóstolos? A resposta dos apóstolos foi: antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o resultado desse testemunho e dessas palavras dos apóstolos foi que aqueles principais sacerdotes invejosos começaram a tramar meios para matá-los, para matar os apóstolos. E então apareceu em cena, semana passada, foi visto aqui, a pessoa de Gamaliel, que apaziguou os ânimos ali no Sinédrio judaico, todo mundo querendo matar os apóstolos. Deus levanta Gamaliel, apazigua os ânimos, e logo em seguida Gamaliel deu seu conselho, né? Se isso provém do Senhor, isso vai prosperar. Se não provém do Senhor, deixa. Então, os apóstolos foram soltos após terem sido açoitados. Sabe como era feito o instrumento de açoite daquela época? É interessante isso. O instrumento de açoite daquela época era feito com tiras de couro, que tinha em cada espaço pedaços afiados de ossos e de chumbo. Muito poucas pessoas aguentavam ilesas a ação daqueles açoites e muitos acabavam morrendo sobre essa ação dos açoites. Então, imagina, tiras com pedaços afiados de ossos e de chumbo. O nosso Senhor sofreu esse tipo de açoite. Possivelmente arrancaram pedaços do Senhor. E os apóstolos aqui estão identificados com o Senhor Jesus em seus sofrimentos. Irmãos, isso era uma honra para eles. Uma honra. Então, para suportar o castigo de um açoite naquela época, né, se atava o prisioneiro com correias a um poste, geralmente, com as costas vergadas, para que o açoite fosse direcionado às costas e à vista de todos, né? Então, jorrava sangue das costas. Então, ser cristão inclui também isso, né? Diferente do evangelho moderninho, que se fala por aí, que você só vai ter bênção, que vai ser tudo bom, tua vida vai prosperar. Não, você corre risco de sofrer açoite. Talvez hoje seja um outro tipo de perseguição, mas vida cristã inclui sofrimento. Sofrimentos são bênção, sofrimentos nos amadurecem. Então, os açoites, eles não intimidaram os apóstolos. E eles não pararam de pregar. Açoite vai intimidar a gente? Alguma coisa vai parar a gente? Quem nos instou, quem nos falou para testemunhar foi o próprio Senhor. Então, os açoites não pararam a igreja de pregar o evangelho. Então, é justamente nesse cenário que nós entramos agora no capítulo 6. Vamos para o versículo 1, mais uma vez. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, naqueles dias, né, mais uma vez, como a pregação do evangelho não parou, mesmo diante de ameaças, açoites e etc., o resultado natural disso, de uma fé que resiste aos sofrimentos, é que o número de discípulos se multiplique. Foi isso que aconteceu. Então não foi uma adição que o texto fala, foram adicionados algumas pessoas à igreja. O texto ele fala de multiplicação. Multiplicação. Então houve ali naqueles dias na cidade de Jerusalém uma multiplicação de pessoas que seguiam a Jesus. Quanto mais pessoas, isso em qualquer ambiente, né? Quanto mais pessoas, é natural que haja mais problemas. Pessoa é sinônimo de problemas. Então, cada pessoa pode trazer um problema ou mais, né? E outras pessoas não trazem nenhum problema, mas é natural que onde haja pessoas, haja problemas. Então, por isso, as demandas entre os apóstolos cresceram. E o tempo dos apóstolos diminuiu. Então, eles tinham mais gente para cuidar, os apóstolos tinham mais gente para cuidar, porque se multiplicou o número dos discípulos, tinham mais gente para pastorear.
mais gente para ensinar a palavra e etc. Então, certamente a tarefa ficou pesada, se tornou um fardo pesado nas costas dos apóstolos. E a necessidade de se organizar se tornou patente. Em qualquer ambiente onde haja muita gente, muitos problemas, existe a necessidade de organização, de ordem. Então, como possivelmente alguns não foram atendidos, algumas pessoas, o texto fala isso, é natural do ser humano que haja descontentamento. E o descontentamento, ele se manifesta de que maneira? Da maneira de murmuração. Então essa murmuração, o texto diz que ela proveio de um grupo de judeus que se converteram ao Senhor. Só que é interessante que o texto ele qualifica eles, adjetiva eles. Eles eram chamados de judeus helenistas. O texto fala helenistas, mas eram judeus helenistas ali. Por que eles eram helenistas? Porque eles falavam grego. Eles não falavam aramaico nem hebraico, eles falavam grego. Eles tinham sido criados fora da terra de Israel, não falavam grego, tinham sido criados fora da terra de Israel, tinham adotado a cultura grega e em Jerusalém eles tinham até sinagogas particulares, onde se lia as escrituras em grego, para que eles pudessem entender. Então imagina a cidade de Jerusalém ali, tinha várias sinagogas, as sinagogas dos judeus nativos, que falavam aramaico e hebraico, onde as escrituras eram lidas em hebraico, mas também tinham essas outras sinagogas. Um outro ambiente onde as escrituras eram lidas, um culto muito parecido com o nosso, dos nossos dias, onde a escritura é aberta, ela é exposta, só que ali era em grego, para aquelas pessoas específicas. Então havia sinagogas diferentes em Jerusalém. Então o motivo específico da murmuração desses judeus helenistas, conforme o versículo 1, era que as viúvas que pertenciam a esse grupo de crentes helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Jerusalém, naqueles dias, era conhecida como a capital religiosa do mundo antigo. Havia 3 capitais no Império Romano: Jerusalém, capital religiosa; Roma, capital política do Império Romano; e Atenas, capital filosófica do mundo antigo, do mundo romano, do Império Romano daquela época. Então, por ser a capital religiosa daquele mundo antigo, o templo era muito conhecido de todas as nações. Então era um lugar uma cidade que recebia muita visita. Muita gente de muitos lugares visitavam Jerusalém. Israel não era um povo insignificante, era um povo de extrema relevância para aqueles dias. Então, além povos de muitos lugares, gentios, especialmente judeus que moravam fora de Israel, iam para Jerusalém. Tinha as festas, 7 festas de Israel, os judeus sempre estavam lá. Os judeus poderiam morar em diversas partes da Europa, da África, da Ásia, sempre iam para Jerusalém. Era uma cidade que estava tendo muito fluxo de gente, constante, isso era algo normal. Então, a língua dos judeus é o hebraico, mas como aqui vemos no texto, nem todos os judeus ali falavam hebraico, né? Esses judeus helenistas falavam grego. Então, o problema que está descrito no versículo 1 era relacionado à distribuição diária. Mas a gente pode se perguntar, distribuição diária de quê, afinal? Distribuição de dinheiro. Era distribuição de dinheiro. É algo que está implícito aqui. Por quê? Havia um costume em Israel, naqueles dias, isso é um contexto de época importante para a gente conseguir entender o texto. Havia um costume em Israel que as sinagogas judaicas, já no judaísmo, eles já faziam isso. As sinagogas praticavam esse costume a igreja impregnou e trouxe para a igreja, um costume saudável. Esse costume consistia no quê? Funcionários da sinagoga percorriam os mercados e as casas particulares das pessoas toda sexta-feira pela manhã, fazendo uma coleta em dinheiro para os necessitados. E isso era distribuído durante o dia. Então, ou seja, as pessoas se preocupavam umas com as outras, mesmo no cenário de judaísmo. E a igreja, sabiamente, adotou essa prática. Porque sempre haverá irmãos necessitados.
Sempre tem irmãos necessitados. Então, os que necessitavam de ajuda temporariamente, recebiam o suficiente para continuar, né? Continuar a sua vida. E os que estavam permanentemente incapacitados, imagina uma pessoa deficiente física, ficou deficiente, não tinha condições de trabalho. Naquela época não tinha previdência social, não tinha aposentadoria, nada disso. Então, como é que você ia se sustentar? Você era ajudado. Então havia essa ajuda da própria comunidade. A gente viu isso recente acontecendo no Rio Grande do Sul, né, aqui no Brasil. Algo muito semelhante que acontecia de maneira normal naquela época. Então, essas pessoas que eram permanentemente capacitadas recebiam o suficiente para 14 refeições. Ou seja, 2 por dia e mais para a semana seguinte. O fundo do qual se fazia essa distribuição naqueles dias, tinha até nome para isso, tá? Era cupá, ou cesta. Era esse o nome. E além disso, se fazia diariamente uma coleta, além dessa que eu citei, tinha outra coleta que era feita diariamente, de casa em casa, para os que estavam passando de necessidades prementes, necessidade urgente. Por exemplo, uma família que tem uma enfermidade grave. Todo dia tinha em Jerusalém pessoas indo de casa em casa para recolher dinheiro. Olha, fulano, tal, conhecido, está com uma necessidade urgente, vamos lá para pagar o medicamento dele. Coisa normal naqueles dias. Então esse outro costume se chamava tamui, ou bandeja. Tamui, né? Era o nome dessa prática. Então, versículo 2, vamos para o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então nós vemos aqui nesse versículo 2, os 12 apóstolos delegando tarefas a outros. Isso é importante também para nós conseguirmos perceber que através desse ato de delegar dos apóstolos, eles não tinham a obra de Deus em consideração como algo de sua posse, como se a obra de Deus fosse sua propriedade privada. Infelizmente, né? A gente sempre precisa fazer o paralelo. Em muitos contextos cristãos modernos, né, o que se vê é o contrário disso. Líderes que encaram a igreja como se fosse sua propriedade privada, como se fosse seu império particular, como se fosse seu reino, seu feudo. São centralizadores, líderes extremamente centralizadores, egocêntricos ao extremo, pois tudo gira em torno deles e da família deles. Então o resultado natural disso, desse tipo de ministério aí, moderninho, que grupos como esses não tenham perpetuidade. Não continuem, minguem, desapareçam, pois a nova geração não foi preparada. A nova geração, geralmente, nesse contexto, é abandonada. Tudo é centralizado para a liderança. Eles ficam com toda a glória, com aplausos, tapinha nas costas, né? E a nova geração fica esquecida, não é passado bastão, não são preparados. Os mais jovens, que são o futuro da igreja. Irmãos, nós temos exemplos e mais exemplos no mundo. O cristianismo na Europa é um antro de ateísmo, não se vê o cristianismo na Europa. Que as gerações antigas centralizaram tudo em si mesmos, não delegaram, não passaram o bastão para a geração seguinte. Então, a falta de legado, né? Os apóstolos fizeram o contrário disso, eles delegaram aqui, isso a gente vê no versículo 2. Então, outra coisa que nós vemos nesse versículo 2 é que a resposta dos 12 apóstolos perante essa demanda que surgiu na igreja em Jerusalém não foi uma tentativa dos apóstolos de fugir da sua responsabilidade. Ah, somos nós que estamos fazendo tudo aqui? Não vamos fazer isso não, isso entrega para outros. Não foi uma tentativa deles de fugir da responsabilidade. Pelo contrário, a resposta dos apóstolos foi que aquilo que nós já destacamos aqui. A igreja tinha necessidade de se organizar. Por mais que o Espírito Santo tenha liberdade na igreja, e ele tem liberdade, isso não serve de pretexto para que eu ou você façamos o que quisermos na igreja.
Igreja não é casa da mãe Joana, né? Como se diz aí. Cada um faz o que quer, a hora que quer, levanta para falar o que quer, falo 15 horas sem parar. A igreja não é a minha casa, onde eu faço tudo o que eu quero, né? Abro a geladeira, ponho o pé em cima do sofá. Então, por mais que o Espírito Santo ele tenha liberdade na igreja, nós precisamos compreender o limite dessa liberdade. O limite da liberdade é o amor. Nós vamos ter amor pelos nossos irmãos. Então, a igreja ela não é uma bagunça. A igreja não é algo sem ordem. Há ordem na igreja. Tudo na igreja é feito com decência e ordem. Conforme 1 Coríntios 14, 40. Tem base bíblica para isso. Então, dentro dessa ordem, aqui do versículo 2, foi determinado que primeiramente vem o quê? O serviço relacionado à palavra de Deus. A comida que não perece. Pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Então nós vemos que nas palavras dos apóstolos, o valor que era dado para a palavra de Deus naqueles dias. Depois da palavra, também como algo de valor, mas algo como de valor inferior em relação à palavra, está o servir às mesas, essa distribuição de dinheiro. Então a palavra sempre tem que ser prioridade. Então os apóstolos cuidariam da questão da palavra e não cuidariam diretamente da questão de servir às mesas. Mas isso seria delegado a outros. Versículo 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, para esse serviço das mesas, precisavam ser escolhidas pessoas, mas não quaisquer pessoas. Nós vemos aqui que a tarefa de escolher, os próprios apóstolos falaram para os irmãos, escolhei dentre vós, sugerindo, escolham vocês, não dependam de nós para escolher. Veja também outro modelo interessante para os apóstolos. Eles não queriam criar uma assembleia de crentes dependentes deles, que precisavam pedir bênção para tudo para eles. Escolhido entre vós, vocês têm liberdade para isso. Eles não centralizaram as coisas neles. Escolhei dentre vós. Então, escolhei dentre vós. Só que, claro, eles colocaram algumas qualificações para essas pessoas. Não poderiam ser quaisquer pessoas para esse serviço das mesas. Primeiramente, eles tinham que ser o quê? Irmãos. Coisa óbvia, né? Mas infelizmente a gente tem que falar. O texto fala isso. Isso se vê na palavra dentre vós. Só havia irmãos entre eles. Escolhei dentre vós. Então a pessoa escolhida para esse serviço tinha que ser primeiramente irmão. Não eram incrédulos servindo a igreja. Infelizmente, também se vê em muitos contextos de cristandade, incrédulos servindo a igreja. Ô, irmãos, que coisa miserável, que coisa deplorável. Você vê uma mistura de incrédulos, pessoas que não servem ao Senhor, não conhecem ao Senhor, misturadas dentro da igreja, servindo a igreja. Como isso pode suceder? Que absurdo. Para os apóstolos era absurdo. Então para nós também tem que ser. A palavra diz isso, né? Então, tem até contextos, né, modernos. Quem é que nunca ouviu a frase? Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim não. A palavra de Deus diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do homem, do sangue, mas de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus, coisa nenhuma. É quem recebeu o Senhor. Então outra coisa que nós percebemos no versículo 3, é sobre o perfil daqueles irmãos que seriam escolhidos para servir as mesas. Então dentre os crentes, não poderia ser qualquer um para essa tarefa. Então primeiramente a gente já vê uma divisão. Não pode ser incrédulo, tem que ser crente. Mas dentre os crentes, também não poderia ser todo crente.
No mundo, quando nós olhamos para o mundo, né, para escolher para tarefas, você escolhe pessoas para determinados cargos, por exemplo, nas empresas, né, de acordo com as competências das pessoas. Na igreja, no que diz respeito à salvação, todos somos aceitos, pois todos fomos amados. Então, se você recebeu Jesus, quanto à salvação, você foi aceito. Ok, todos recebemos no mínimo um dom. Pergunta você, tem algum irmão sem dom? Não existe, né? Todo mundo na igreja tem dom. O Senhor nos salvou e nos deu o dom. Só que esse dom que o Senhor nos deu para nós servirmos a igreja, primeiramente ele precisa ser descoberto. Às vezes a gente quer servir no dom do outro irmão, né? E a gente causa problema na igreja. Ou às vezes, porque às vezes a gente tem inveja do dom do outro irmão e a gente despreza o nosso próprio dom que o Senhor nos deu. Então esse dom, primeiramente, ele tem que ser descoberto e desenvolvido para o serviço. Ninguém já chega servindo. Nós vamos ver mais adiante no livro de Atos, o próprio exemplo do apóstolo Paulo. O Senhor tratando ele de diversas maneiras, 11 anos, Paulo ficando no anonimato, o Senhor preparando ele para que depois ele viajasse, depois escrevesse, testemunhasse. Então isso acontece na vida de todos nós. Todos nós precisamos aprender lições antes do serviço. E o anonimato é uma delas. O abandono é outra, dentre tantas outras. Então, a gente citou o exemplo das empresas, né? Nas empresas, as pessoas dão o máximo da sua capacidade, o máximo dos seus esforços, o máximo, inclusive, da sua saúde para o trabalho, não é verdade? Mas por que na igreja seria diferente o nosso serviço a Deus? Que é um serviço muito mais elevado do que o nosso trabalho secular. Então veja só, irmãos, por um simples serviço, como servir às mesas, havia qualificações. O Senhor impôs qualificações. Quais eram essas qualificações? O texto nos dá 3 qualificações. A primeira qualificação que o versículo diz, boa reputação. Não podia ser alguém desconhecido. Nem alguém, obviamente, né, com má reputação. Ainda mais para lidar com dinheiro, né? Para lidar com dinheiro, imagina, você põe alguém com má reputação, você pedir para ser roubado, né? Então, segunda qualificação, cheios do Espírito. Estar cheio do Espírito é estar cheio de Deus. Daqui a pouco a gente comenta mais um pouco sobre estar cheio do Espírito. Terceira qualificação, cheios de sabedoria. Por que eles precisavam de sabedoria? Porque eles iam lidar com muitas pessoas, muitos problemas, muitas pessoas em situações diferentes, circunstâncias diferentes. Precisariam saber dosar a quantidade certa de dinheiro para cada uma. Eles não podiam favorecer uns em detrimento de outros. Eles precisavam de sabedoria para esse serviço. Então, ainda no versículo 3, nós vemos as informações de que eram para ser escolhidos 7 homens. O Senhor escolheu exatamente 7 homens. Então, mesmo, irmãos, para tarefas práticas na igreja, se exigiam qualificações espirituais dos irmãos. Não falaram aqui, não, é pessoa que sabe contar o dinheiro rápido, pessoa que sabe, que já trabalha com dinheiro, possivelmente um publicano e etc. Não. As qualificações foram qualificações espirituais que o Senhor escolheu. Irmãos, por que isso? Porque, irmãos, quando nós servimos a igreja e a nossa vida é uma vida de serviço ao Senhor, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida é um culto a Deus. O nosso dirigir, não só o nosso cantar, a nossa oração, a nossa atitude diante da palavra, nas reuniões. Tudo na nossa vida é um culto a Deus. Tudo. Porque, irmãos, o mundo espiritual nos observa. Nos observa, inclusive nesse momento. Nesse momento, o mundo espiritual nos observa. Vou citar um exemplo para os irmãos. Na década de 90, os satanistas gostavam de se infiltrar nas igrejas. E se infiltravam em diversas igrejas. Satanistas
E eles proferiam maldições, faziam essas orações ali para, vamos dizer assim, a linguagem do mineiro, né, avacalhar o culto, destruir a reunião da igreja, para que os irmãos não recebessem a palavra, para que os irmãos não tocassem o Senhor, para que houvessem distrações, etc, etc. Eles se infiltravam como convidados e ficavam lá quietinhos. Teve uma reunião na década de 90, dentro de uma igreja em São Paulo, até um grupo grande até. Um dos pastores, pastor principal, o Senhor deu uma revelação para ele naquele momento, e falou, tem satanistas entre nós, fechem todas as portas, ninguém sai. Falou, nós vamos ungir todo mundo aqui. Os satanistas entraram em pânico, ficaram desesperados. Só que, infelizmente, os demônios que estavam soprando nos ouvidos desses satanistas falaram, fiquem tranquilos. Por quê, irmãos? A unção, ela é de acordo com o nosso serviço ao Senhor, a nossa vida. O mundo espiritual sabe se nós vivemos em santidade ou não. Então, o que aconteceu na prática naquele culto? Eles fizeram filas, porque eram muita gente, filas, umas 5, 6 filas, e todo mundo veio para ser ungido. O que aconteceu? A fila onde aquele pastor estava, foi onde os satanistas não foram, porque os demônios sopraram nos ouvidos dele. Vá lá naquela fila ali, ó, o tesoureiro da igreja que está ungindo, ele está roubando o caixa da igreja. Vá naquela outra ali, o ministro de louvor, ele tem pecados gravíssimos. E aí o que aconteceu? A unção feita por essas outras pessoas não funcionou nada. E eles saíram ilesos. Então, irmãos, até para um serviço simples como esse, ali, né, é um exemplo para nós, o Senhor requer qualificações espirituais. Porque a nossa vida é um culto a Deus. Aleluia. Então, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo curto. Só com versículo com tanta aplicação espiritual. No versículo 4 aqui nós vemos 2 assuntos que devem ser o alvo da atenção dos apóstolos. Na verdade, muito mais do que atenção, o texto não fala disso. O texto fala de uma consagração. Uma consagração voluntária da parte deles a esses 2 assuntos. Quais são eles, esses 2 assuntos? Oração, ministério da palavra. Então, antes de mais nada, vamos falar sobre o que é consagração. A gente cantou, né, hinos tão preciosos. A primeira vez que a palavra consagração aparece na Bíblia, ela está em Êxodo capítulo 32, versículo 29. Êxodo capítulo 32, versículo 29 diz o seguinte: pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. O contexto dessa passagem de Êxodo é o incidente com o bezerro de ouro. Foi uma das piores tragédias da história de Israel. Após o Senhor ter libertado os israelitas do Egito com um braço forte, ter feito diversos sinais, prodígios, as pragas, 10 pragas do Egito, todos os israelitas viram tudo isso acontecendo diante dos olhos deles. O Senhor abriu o mar vermelho para os israelitas e fechou o mar sobre o faraó e seus cavaleiros. Deus deu uma coluna de nuvem de dia para os israelitas andarem no deserto, para que o deserto não os queimasse. O Senhor os guiou até Canaã, e à noite o Senhor dava, inclusive, até uma coluna de fogo, para que o frio do deserto não viesse a congelá-los, para que eles pudessem ser aquecidos. Então o Senhor, ele fez tantas coisas com o povo de Israel no deserto. Tiveram água da rocha, tiveram maná, codornizes mandada por Deus, viram o milagre de Mara, né? De Mara, que as águas amargas, eles foram beber água, a água estava amarga, eles jogaram uma madeira na água, a água tornou doce, a madeira, um símbolo da cruz ali, do madeiro, e Deus, por fim, levou a nação de Israel, como uma galinha junta os seus pintinhos ali no Monte Sinai, fez um pacto com Israel. O Senhor cortejou a nação de Israel, e
O que aconteceu? O Senhor falou, Moisés, sobe o monte, e ali eu vou te falar algumas coisas. Moisés subiu o monte, ficou 40 dias ali. Qual foi o resultado? O povo ficou impaciente. Irmãos, eles já viram tudo isso da parte de Deus, tantos milagres, tantas coisas acontecendo. Eles não tiveram paciência. Não tiveram paciência. Quanto a esse Moisés, o texto bíblico, quanto a esse Moisés, a gente não sabe. Até desprezaram Moisés. Quanto a esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Façamos um ídolo aí e dizemos, Israel, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. E foram, jogaram os brincos das argolas, tudo que eles tinham ali de precioso, e fizeram um bezerro de ouro. E passaram a adorar o bezerro de ouro. Irmãos, diante de tantas coisas que o Senhor fez com eles, eles se curvaram perante um bezerro de ouro. Então Moisés desceu do monte, quebrou as tábuas da lei e diz o quê? Para matar os idólatras. Matem esses idólatras. Todos os idólatras deveriam ser mortos. Então aí entra o versículo aqui acima. O que é se consagrar ao Senhor? Se consagrar ao Senhor é se voltar contra tudo, todo anseio de idolatria que há em nós, matá-lo. Isso é consagração. Há um anseio de idolatria por alguma coisa ou pessoa, mate-o, consagre-se ao Senhor. Também aí contra coisas externas que nos levem à idolatria, e extirpar tal coisa de nossa vida, de vez. Sejam coisas exteriores ou interiores, essas coisas precisam ser exterminadas se elas interferem na nossa vida. Porque a nossa adoração pertence só a Deus. Tudo que fazemos é um culto. Tudo que fazemos é um culto. Então, o versículo ainda de Atos, né, uma vez que a gente viu o cenário do que é se consagrar. Consagrar não é uma coisa bonitinha, se consagrar e contra e matar aquilo que te atrapalha contra o Senhor. Então, outra coisa sobre o que os apóstolos se consagraram, versículo 4? A oração, primeiramente. Vamos falar sobre a oração. Muitas vezes no livro de Atos ainda vai ser mencionado a importância da oração. Nós já vimos alguns quadros sobre oração no livro de Atos. Vai ter muitos outros. Mas o Senhor, Ele faz questão de sempre repetir esse tema da oração no livro de Atos. Por quê, irmãos? Porque é como se o Senhor sempre viesse a nos lembrar. Porque nós, infelizmente, temos a tendência natural de relaxar e só orar quando? Nos momentos de dificuldade. É ou não é? Então nós nos esquecemos rápido em tempos de bonança. Está tudo bem na tua vida, você se esquece de orar. Você abandona a oração. Mas a palavra de Deus nos diz, orai sem cessar. Orando em todo tempo no Espírito. Vigiai, pois, a todo tempo orando. Dentre tantos outros textos, né? Então, todo tempo é tempo de oração. Não somente os momentos de dificuldade. Então, essa questão da oração que os apóstolos se consagraram. Sobre o ministério da palavra, que é a outra coisa pela qual eles se consagraram, conforme o próprio nome diz, é um dom, o ministério da palavra, é um dom de ensinar e aplicar a palavra. Mas só ensina e aplica a palavra quem conhece a palavra, a Bíblia. Não é uma questão de conhecer e entender livros cristãos, de autores cristãos, de ouvir muitas pregações. É questão de conhecer a Bíblia. Claro que os livros cristãos têm o seu valor, sem dúvida alguma, mas eles não são, em hipótese alguma, a palavra de Deus. Palavra de Deus, sagradas escrituras. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Então, uma vez que esse ministro da palavra conheça a palavra, o Espírito Santo tem meios de agir em sua vida, não somente para esse ministro da palavra experimentar a palavra em sua vida, mas principalmente para que ele consiga trazer o entendimento correto dos textos das Sagradas Escrituras dentro do seu contexto. Então, as aplicações, o próprio texto vai sugerir, mas o ministro precisa ser fiel ao que o texto diz, e não ficar... tem uma intenção de
de falar tal coisa aqui e aí começa a manipular o texto. Em hipótese alguma. Versículo 5 de Atos. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, o versículo 5, ele nos revela o parecer dos apóstolos. Esse parecer agradou a toda a comunidade. Então, ou seja, os apóstolos não decidiram sozinhos, mais uma vez, algo que impactava toda a igreja, ou conforme o texto diz, a comunidade. Então, isso é revelador. Aqui o texto nos chama a atenção de um detalhe interessante. A palavra comunidade. A palavra comunidade, ela nos revela, em certo aspecto, o que é a igreja. A igreja é uma comunidade. A igreja é uma comunidade. Mas o que significa a palavra comunidade? Uma comunidade, vou ler aqui, é um conjunto de habitantes cujos elementos vivam numa dada área, sob um governo comum e irmanados por um mesmo legado cultural e histórico. Vou repetir. Uma comunidade é um conjunto de habitantes cujos elementos vivam numa dada área, sob um governo comum e irmanados por um mesmo legado cultural e histórico. Então, uma igreja, dentro desse aspecto, contém, em primeiro lugar, um conjunto de habitantes que vivam próximos. Ali era a cidade de Jerusalém e adjacências, cidades próximas. Esse é o primeiro aspecto de comunidade, pessoas que vivam próximas. O irmão que está lá na África, você não pode dizer que ele é da mesma comunidade que você, porque você está no Brasil, ele está um continente à distância de você. Ele é da mesma igreja no seu aspecto universal, mas no seu aspecto local, aspecto de assembleia, você não pode dizer que o irmão da África é da mesma comunidade que você. Porque ele congrega em outro continente, em outra comunidade lá. Segundo aspecto de comunidade, sob um governo comum. E quem seria esse governo comum? Naqueles dias eram os apóstolos, que receberam uma unção especial da parte do Senhor. Mas eles, conforme o próprio Senhor disse, eles não deveriam ficar confinados em Jerusalém. Os apóstolos não deveriam ficar apenas em Jerusalém. A ordem dada pelo Senhor, ainda no capítulo 1 de Atos, era: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então era para ficar preso em Jerusalém? Não. Então, nós vamos ver mais adiante aqui no livro de Atos, que esse governo comum em cada igreja era feito pelos presbíteros da igreja em cada localidade. Então a igreja não é uma terra sem lei, falando mais uma vez, onde todo mundo se acha cacique, onde todo mundo acha que manda a hora que quer. A igreja não é ambiente disso. Então, há irmãos que reconhecidamente pagaram e pagam o preço pela vida dos irmãos de cada comunidade. E cada comunidade reconhece esses irmãos. Que esses irmãos estão nos momentos mais difíceis da vida de cada um. São irmãos que organizam tudo. São irmãos que fazem tudo para que um culto, por exemplo, como esse aconteça. Tem irmãos que se preocupam, tem irmãos que chegam mais cedo. São irmãos que coordenam diversos serviços. Esses são os presbíteros da igreja. Eles presidem uma assembleia local ou uma comunidade. Então, mais um aspecto de comunidade. Irmanados por um mesmo aspecto, por um mesmo legado cultural e histórico. Irmãos, a igreja, ela tem um legado cultural e histórico. Nós não precisamos adotar a cultura do mundo. Isso significa que viver a vida cristã é viver uma cultura. Existe a cultura cristã. Ser cristão é culto, a palavra cultura vem de cultivar. Então, ser cristão é você cultivar certas atividades.
Nós, por exemplo, congregamos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não existe esse negócio de desigrejado. Não existe isso. Nós congregamos. Hebreus 10 fala, não deixeis de congregar. É um hábito. É algo que nós cultivamos. Congregamos, nós amamos uns aos outros. Nós se preocupamos com os problemas dos irmãos como se fossem nossos, porque afinal nós somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. E de fato os problemas dos irmãos são nossos problemas. Então, nós não vivemos sob os padrões que o mundo dita, porque nós já temos uma cultura, a cultura cristã. Nós cultivamos a fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então, irmãos, existe o legado cultural que a igreja tem e também existe o legado histórico. Nós possuímos uma história. A igreja tem uma história que começou no Calvário. A igreja não começou ontem. A igreja não começou com o irmão A, B ou C. A igreja não começou no século passado. A igreja começou na cruz. E depois no Pentecostes. Começou a se espalhar. A igreja não começou com o líder religioso fulano de tal. A igreja já tem 2000 anos de história. E certamente nós respeitamos e valorizamos essa história. Um legado nos foi deixado. Só que é uma pena que tão poucos cristãos conheçam algo sobre a história da igreja. Não conhecer a história da igreja como você desmerecer a sua própria herança. É aquela antiga história, né? Daquele mendigo que vivia num mesmo ambiente, a vida toda mendigando. Ele vivia no mesmo ponto, né? Vamos dizer assim, o mesmo ponto, ficava mendigando, pedindo esmola, e ele morreu. E aí as pessoas que o conheciam, né, falaram, olha, ele vivia tanto naquele lugar, vamos enterrá-lo naquele lugar. Ele vivia a vida inteira dali mendigando. O que aconteceu? Começaram a cavar o lugar onde ele estava mendigando e encontraram toneladas e toneladas de ouro, exatamente debaixo onde ele estava mendigando a sua vida toda. Então a nossa vida cristã pode ser assim, vida cristã de mendigo, por não respeitarmos e não conhecermos o legado histórico que nós temos. Então, nessa comunidade chamada Igreja em Jerusalém, elegeram 7 irmãos para o serviço das mesas. Palavra que é diaconia, né, ou serviço. Simplesmente eles eram servos. Servos uns dos outros. Nós somos servos uns dos outros. Então, o interessante é que todos esses irmãos escolhidos aqui, outra coisa interessante, todos esses escolhidos, os 7, o nome deles tem origem grega. Origem grega. Então, é muito provável, então, tá, que esses 7 escolhidos vieram justamente do grupo de judeus helenistas crentes. Isso ensina algo interessante para nós, irmãos. Quem é que viu o problema na igreja? Conforme nós vemos no versículo 1. Quem viu o problema na igreja foram os judeus helenistas. Quem foi responsável pela solução do problema? Os judeus helenistas. Então, na igreja onde nós congregamos, todos nós podemos ver problemas. Não é verdade? Sempre haverá problemas. É normal. Onde há pessoas, há problemas. E se o Senhor tem mostrado particularmente um problema para você, problemas na igreja, não é para a gente ficar apontando o dedo para fulano ou ciclano, irmão, né? Não é para a gente ficar tendo uma postura crítica distante, como quem só aponta o dedo e critica, mas não está disposto a se envolver, a pôr a mão no arado, a cooperar, a colaborar, a servir. Quando o Senhor nos mostra problemas, o Senhor quer que nós nos envolvamos na solução dos problemas. É claro que é em coordenação. Assim foi na igreja em Jerusalém. E assim deve ser também conosco, conforme a palavra nos ensina. Então, o primeiro irmão escolhido, conforme o versículo diz, foi Estevão. Estevão.
E o versículo diz quais eram as qualificações dele. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. O que é ser cheio de fé? Ser cheio de fé é ser alguém abençoado por Deus. As Escrituras têm versículos que falam sobre isso. Justificados por Deus. Porque a nossa justificação é pela fé. É ser alguém justo, porque o justo vive pela fé. É alguém que obtém um bom testemunho, conforme o texto de Hebreus diz. Ora, aqueles pela fé obtiveram um bom testemunho. É alguém que tem obras que justifiquem a sua fé. Ser cheio de fé é se apoiar inteiramente, não nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. Isso é ser cheio de fé. Mas Estevão, ele não era apenas cheio de fé. Estevão, além de ser cheio de fé, também era cheio do Espírito Santo. Já falou que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, né? Mas as Escrituras falam tantas coisas sobre ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é ser alguém que profetiza. É alguém com intrepidez para pregar a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado por Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter autoridade sobre demônios. Ser cheio do Espírito Santo nos faz ver a glória de Deus. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de juízo também, de lucidez. Porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você não vai sair rodopiando e perdendo a sua lucidez. Você vai estar lúcido. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. E o Espírito Santo nos dá a capacidade, inclusive, para a nossa contenção, para que nós aprendamos a nos conter. Muitas vezes nós somos pessoas que gostamos de falar demais. E o Espírito Santo fala para nós, fala menos. Muitas vezes nós somos pessoas que falamos tão pouco, mas o Espírito Santo fala mais. O Espírito Santo fala conosco. Isso é estar cheio do Espírito. Ele nos restringe. Então, esse era Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele foi o primeiro dos 7 escolhidos para servir as mesas. E em breve, irmãos, nós vamos ver quanto esse homem de Deus foi usado por Deus, já na próxima ministração da palavra. O segundo homem escolhido era Filipe. Filipe nós vamos ver mais adiante, capítulo 8. Era Filipe, o evangelista. Depois vem Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau, dentro dessa lista de 7 irmãos, era o único que era um gentil. Todos os demais eram judeus. Como falamos aqui, por conta do nome, judeus helenistas, né? Pois o texto diz que Nicolau era um prosélito de Antioquia. O que é um prosélito? Um prosélito é um gentil que havia se convertido ao judaísmo e feito todos os rituais, todos os ritos necessários para se tornar uma espécie de judeu. Dentre esses ritos, a circuncisão. Então, ele era Nicolau. E o texto também fala a cidade dele. Cidade de Nicolau não era Jerusalém, era Antioquia, a cidade gentia. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Estes 7 irmãos aqui, eles foram apresentados perante os apóstolos, o que sugere que a escolha foi dos irmãos e que os apóstolos assentiram. Já falamos disso. Os apóstolos não somente assentiram, mas também oraram sobre esses irmãos com imposição de mãos. Irmãos, vamos falar sobre a prática de imposição de mãos, caso alguém tenha dúvida. A prática de imposição de mãos é uma prática que vem do Antigo Testamento, quando eram feitas as ofertas do tabernáculo, o ofertante ali, juntamente com o sacerdote, eles impunham as mãos sobre o animal. Impunham as mãos sobre o animal que ia ser sacrificado, indicando que aquele que estava ofertando o animal se identificava com aquele animal. Era a prática de imposição de mão significava identificação. Identificação.
Então o ato era um ato que dizia que os apóstolos se identificavam com aqueles 7 irmãos. O ato deles imporam as mãos. Nós nos identificamos com vocês. Só que o ato de imposição de mãos, ele não fala apenas de identificação. Ele também fala de transferência. Transferência. Isso vai ser visto já na próxima ministração da palavra. Nós já vamos ver na próxima ministração da palavra. Vamos para o versículo 7, o último. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então o versículo 7, ele não diz que a igreja crescia. O versículo não fala isso. O versículo não diz o ministério tal crescia. O texto não fala isso. Mas o texto diz que a palavra de Deus crescia. Isso já nos mostra que só há crescimento verdadeiro na igreja quando a palavra de Deus cresce. A palavra de Deus cresce no meio dos irmãos. O resultado espontâneo, natural, o número de irmãos cresce. Então, o versículo coloca as suas coisas em sua ordem correta. Primeiro, a palavra de Deus cresce. Depois, como consequência disso, se multiplicava o número dos discípulos. Cristianismo nominal, moderninho, temos que falar sobre isso. Parece que inverteu essa ordem, não é verdade? Primeiro, eles querem multiplicar o número de pessoas. Já para aí, né? Nem tem a questão da palavra. Como se aumentar o número de pessoas fosse por si próprio a finalidade. Para se comparar grupos com grupos, né? Eu tenho mais do que você. Que vaidade. Então a questão da qualidade da palavra que é apresentada é totalmente ignorada. Não pensam na glória de Deus, não há temor de Deus, só pensam em satisfazer os apetites de seus ministérios egocêntricos. Ministérios egocêntricos. Portanto, o número dos discípulos é consequência da palavra de Deus crescer e não o contrário. Então, por fim, o versículo diz que também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso nos mostra que o evangelho já havia chegado à cúpula religiosa judaica. Não eram poucos sacerdotes. O versículo diz que eram muitíssimos. E esses muitíssimos sacerdotes, eles obedeciam à fé. E a fé, ela está depositada onde? Na palavra de Deus. Eles não eram obedientes a líderes, eles não eram obedientes a descobrimentos científicos, não eram obedientes a experiências particulares, a uma visão, a um sonho particular, eles eram obedientes à fé. Que assim nós também sejamos. Então todo esse quadro, irmãos, resumindo tudo, todo esse quadro do capítulo 6 e desses 6 capítulos, nós vimos até agora no livro de Atos, nos mostra as artimanhas empregadas pelo diabo para tentar destruir a igreja. A igreja surgiu, fez um impacto no mundo das trevas. Capítulo 4 de Atos, nós vimos o diabo se utilizando de perseguição externa para parar a igreja. Qual foi o resultado? A igreja não parou, a igreja continuou. Capítulo 5, nós vimos Satanás tentando destruir a igreja, já com uma estratégia totalmente diferente. Uma estratégia de corrupção, tentando de maneira interna destruir a igreja através de corrupção. A igreja também não parou. E aqui no capítulo 6, nós vemos mais uma artimanha de Satanás para parar a igreja. Distração. Distração. Ele tentou distrair os apóstolos da questão da oração e da palavra. Bom, já pensaram se os apóstolos simplesmente falassem realmente, judeus helenistas, nós vamos dar atenção aqui, eles iam ter que parar ou diminuir a atenção deles para a oração e o ministério da palavra.
mas eles souberam discernir que isso seria uma distração para eles e que o tempo deles, tempo de qualidade, precisava estar na oração e no ministério da palavra. Então, as questões sociais, elas têm sim o seu lugar, mas elas não são a prioridade. Então, questões lícitas, veja, Satanás estava usando questões lícitas. Questões sociais são questões lícitas. Há irmãos que precisam de ajuda, há irmãos que precisam de socorro financeiro. Mas isso não pode inverter a prioridade das coisas. Isso não pode mudar a ordem das coisas. Então os apóstolos discerniram bem que aquilo que era... E veja só, né? Satanás sempre corta o galho onde ele mesmo está sentado. Aquilo que era uma armadilha para a igreja se tornou um motivo de crescimento para a igreja. Crescimento da palavra de Deus. Que nós nunca percamos a nossa prioridade. Senhor, nos livre de tropeços. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós declaramos que nós somos teus. Nos livra de tropeços. Senhor, nós queremos nos consagrar ao Senhor. Consagrar inteiramente a nossa vida, colocar nossa vida no altar, Senhor. Pois nós não somos mais de nós mesmos, mas pertencemos ao Deus que ressuscita os mortos. Nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. Nós, em tuas mãos, encontramos paz e segurança, Senhor. Amamos a ti, somente a ti, Senhor. Senhor, nós nos consagramos, Senhor. Levanta mais irmãos na igreja para o teu serviço, Senhor. Desperta alguns para a tua casa construir, Senhor. Senhor, nós não queremos estar apenas preocupados com as nossas casas, preocupados apenas com as nossas coisas, de maneiras egocêntricas, enquanto a tua casa pode estar em ruínas. Senhor, queremos nos consagrar à tua casa, Senhor. Queremos pegar madeira para edificar. Move os nossos corações para edificar a tua casa, Senhor. Desperta os nossos corações. Move os nossos corações, Senhor, para servirmos a igreja. Sermos servos uns dos outros. Os problemas dos irmãos são os nossos problemas. Somos membros uns dos outros. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a tua igreja, guarda as tuas comunidades, onde quer que elas estejam, em nome de Jesus. Amém.